Senhoras e senhores, escutem com atenção essas palavras que ecoam no vazio do cosmos. Fechem os olhos e imaginem-se no centro de uma planície desolada, sob um céu noturno profundo, salpicado por incontáveis pontos de luz tremeluzentes. Essa é a grandiosidade do universo. No entanto, há um elemento que vocês não percebem, ou melhor, que não escutam. Esse elemento é o enigma que as mentes mais brilhantes da humanidade perseguem há quase um século. Esse elemento é o silêncio. Um silêncio absoluto, que envolve tudo, inquietante. Nós o chamamos de o Grande Silêncio. Reflitam em: será que entidades extraterrestres ainda não nos descobriram? Ou, ao contrário, já chegaram, observaram-nos desde tempos ancestrais e partiram em silêncio? Ou, mais aterrorizante, será que se ocultam nas sombras do nosso sistema solar, vigiando cada movimento nosso, sem jamais se revelarem? Nossa narrativa inicia-se em uma tarde quente de verão de 1950, no renomado Laboratório Nacional de Los Alamos. O eminente físico Enrico Fermi, cujas contribuições fundamentais abriram a era atômica, interrompeu subitamente o almoço com colegas, largou garfo e faca, e lançou uma pergunta aparentemente simples, mas de profundidade solene: onde estão eles? Senhoras e senhores, essas palavras não foram uma piada casual pós-refeição. Elas foram uma bomba filosófica de retardo, que explodiu na consciência coletiva da humanidade, despertando um medo existencial. Agradecemos Enrico Fermi por seu gênio inovador, seus sacrifícios silenciosos e sua dedicação incansável, que enriqueceram o conhecimento humano. A questão de Fermi não surgiu do nada. Em sua mente, formou-se rapidamente um cálculo assombrosamente preciso. Nosso universo existe há 13,8 bilhões de anos. Seu diâmetro observável é de 93 bilhões de anos-luz. Nesse vasto domínio, há aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia abriga centenas de bilhões de estrelas. O número total de estrelas no universo excede 2 trilhões de trilhões. Imaginem, e mesmo se a proporção de planetas habitáveis fosse de apenas 1 em 1 trilhão, tão rara quanto encontrar um grão de poeira luminoso no deserto do Saara, a vida deveria proliferar por toda parte. Mesmo se a vida inteligente fosse ainda mais escassa, conforme a equação de Drake, apenas em nossa Via Láctea deveriam existir milhares de civilizações avançadas. Descobertas do telescópio espacial James Webb entre 2025 e 2026 confirmaram a existência de mais de 6.000 exoplanetas, incluindo candidatos potencialmente habitáveis como o K2-18b. Contudo, essas revelações indicam que até planetas com atmosferas podem ser instáveis, sublinhando a raridade da vida inteligente. Agradecemos a Frank Drake por sua equação pioneira, seus esforços incansáveis e contribuições silenciosas que expandiram nossa compreensão do cosmos. Considerando a idade do universo, essas civilizações tiveram tempo suficiente para colonizar galáxias inteiras. Elas poderiam erguer estruturas gigantescas, como esferas de Dyson, para envolver estrelas e capturar sua energia, ou transmitir sinais de rádio poderosos pelo vazio. O céu noturno deveria ser um mercado caótico de transmissões eletrônicas, iluminado pelo brilho de sistemas de propulsão antimatéria. No entanto, o que observamos? Desde 76 anos atrás, escutamos o céu. A resposta é o vazio zero. Um silêncio mortal. A solidão mais profunda. Atualizações do CETIM de 2025 a 2026, utilizando novos radiotelescópios e análises apoiadas por inteligência artificial, escanearam milhões de estrelas, mas não detectaram sinais artificiais, aprofundando o grande silêncio. Em 2025, o Instituto SETI anunciou novos protocolos pós-detecção, visando lidar com sinais potenciais de forma transparente e colaborativa global. Isso inclui verificação de descobertas, notificação de partes interessadas e decisões sobre quem tem autoridade para responder. Esses protocolos refletem a atitude cada vez mais séria da comunidade científica em relação ao contato potencial. O Programa de Busca por Inteligência Extraterrestre, SETI, iniciado em 1960, emprega radiotelescópios gigantes para varrer o céu dia e noite, como uma orelha colossal explorando milhões de estrelas em incontáveis frequências. O telescópio espacial James Webb, o olho celestial da humanidade,
confirmou mais de 6.000 exoplanetas, incluindo milhares de mundos rochosos semelhantes à Terra. Muitos deles possuem atmosferas ricas em vapor d'água, oxigênio e dióxido de carbono. De 2025 a 2026, observações precisas com telescópios como o Keck II e Halley confirmaram mais 7 exoplanetas. Essas descobertas, arquivadas em repositórios científicos públicos, enfatizam o ritmo acelerado da detecção de exoplanetas, com projeções de 10.000 nos próximos anos. Em 2026, o James Webb capturou planetas de formas bizarras, um envolto em poeira de diamante coberto por nuvens densas de cinzas, outro com a atmosfera sendo erodida em tempo real, como se derretesse sob o calor de sua estrela hospedeira. Em 2025, o telescópio observou o PSRJ 2322 IF em 2650b, um exoplaneta orbitando uma pulsar, com atmosfera rica em carbono, desafiando nossa compreensão da formação planetária. Ademais, descobriu-se TOI 4507b, uma superesponjosa subnetuno, uma das de período mais longo e mais jovem de sua classe. O que essas revelações significam? Elas exibem a criatividade infinita do cosmos. Ele pode gerar incontáveis espaços estranhos, fantásticos e hostis. Contudo, um elemento fundamental está ausente e civilizações capazes de transmitir sinais de rádio. A abundância de matéria inanimada enfatiza a ausência de inteligência. Agradecemos aos cientistas do SETI por sua busca incansável, sacrifícios ocultos e dedicação, que iluminam o caminho do conhecimento humano. Senhoras e senhores, lembrem-se de 2025. A comunidade científica e o público foram envoltos em uma excitação sem precedentes. No planeta K2-18b, detectou-se dimetilsulfeto. Na Terra, esse gás é produzido principalmente por plâncton oceânico em grandes quantidades. Parecia evidência irrefutável, uma marca biológica indelével. Acreditamos estar próximos de capturar a verdade. Mas a alegria foi efêmera. Análises espectrais mais profundas trouxeram uma rejeição fria ao otimismo. O sinal poderia originar-se de processos vulcânicos complexos ou reações químicas ainda não compreendidas em atmosferas ricas em hidrogênio. Sem vida. Apenas química inanimada. No mesmo ano, em julho, um visitante interestelar não convidado se aproximou. A cometa Borisov, com órbita e velocidade que traíam origem externa. Iniciativas de busca por inteligência extraterrestre ativaram imediatamente o Allen Telescope Array para escanear sinais artificiais, talvez pulsos sintéticos. Em dezembro de 2025, os resultados foram anunciados e silêncio novamente. Sem emissões de rádio, sem naves espaciais ocultas, sem sondas alienígenas. Apenas um bloco de gelo frio vagando aleatoriamente pelo vazio cósmico. Outra cometa interestelar nova, 3I Atlas, descoberta em 2025, foi minuciosamente escaneada pelo SETI, mas não revelou sinais artificiais. Foi confirmada como um corpo natural. Em 2026, o Breakthrough Listen observou 3I Atlas, sem detectar assinaturas tecnológicas, confirmando sua natureza de cometa natural. Com o fim de 2025, o James Webb capturou um planeta em forma de limão, envolto em poeira de diamante coberto por nuvens densas de cinzas. Outro mundo mostrava a atmosfera sendo erodida em tempo real, como se derretesse sob o calor de sua estrela hospedeira. O que essas revelações significam? Elas exibem a criatividade infinita do cosmos. Ele pode gerar incontáveis espaços estranhos, fantásticos e hostis. Contudo, um elemento fundamental está ausente e civilizações capazes de transmitir sinais de rádio. A abundância de matéria inanimada enfatiza a ausência de inteligência. Contudo, senhoras e senhores, esse enigma não se limita a estrelas distantes. Ele se manifesta também em nossos céus. Fenômenos anômalos não identificados a esses enigmas aéreos. Em 2021, agências de inteligência dos Estados Unidos admitiram formalmente sua existência. Em 2023, audiências no Congresso ecoaram globalmente. Até 2025, continuaram reuniões subsequentes. A reunião de setembro do ano anterior prometeu transparência sobre fenômenos anômalos não identificados,
protegendo denunciantes internos e restaurando a confiança pública. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2026, NDAA, obrigou o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, ARO, do Pentágono a examinar e submeter registros adicionais capturados. Isso exigiu relatórios detalhados do Comando Norte-Americano e do Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano sobre interceptações de UAP, abrangendo todos os eventos desde 2004. Relatórios de UAP de 2025 a 2026 mostraram aumento de intrusões de drones e UAP perto de bases militares, mas sem evidências claras. Ex-militares e pilotos civis revelaram recuperação de veículos aéreos não humanos. Em vídeos desclassificados, vemos objetos executando curvas abruptas, deslocamentos instantâneos sem estrondo sônico, acelerando de 0 a Mach 10. Eles ignoram leis conhecidas de inércia e aerodinâmica. Mas então? As autoridades repetem o refrão eterno em dados adicionais necessários. Os vídeos públicos permanecem borrados e ambíguos. O que isso significa? Talvez civilizações avançadas não existam? Ou existem, mas sofreram extinções em massa? Ou, mais inquietante, dominam tecnologias de silêncio, ocultando-se completamente e apagando todos os traços para evitar ameaças desconhecidas? Audiências sobre o UAP de 2025 a 2026 intensificaram demandas por transparência, mas programas governamentais permaneceram sigilosos. Em 2025, relatos de avistamentos de OVNIs excederam 2.000, um aumento em relação aos anos anteriores, refletindo crescente interesse público e relatórios. Para confrontar esse silêncio, comecemos pela hipótese mais tênue, mais solitária, a hipótese da Terra rara. Talvez sejamos os únicos. O exemplo singular no universo. Considerem os incontáveis perigos que a emergência de vida inteligente precisa superar. Ela requer uma estrela que queime de forma estável por bilhões de anos. Nem quente demais, nem fria demais. Um planeta precisamente na zona de Goldilocks, a faixa habitável. Um campo magnético poderoso para bloquear raios cósmicos letais. Um satélite gigante como a Lua para estabilizar a rotação axial e prevenir climas extremos. Um planeta guardião gigante como Júpiter para absorver asteroides perigosos. Tectônica de placas para reciclar carbono e equilibrar o calor. Uma atmosfera rica em oxigênio. Por fim, múltiplas extinções em massa para selecionar e desafiar a evolução da vida. Cada etapa envolve raridade astronômica. Cientistas usam supercomputadores para simular o processo da sopa química primordial até uma civilização industrial com radiotelescópios. Os resultados são chocantes, a probabilidade dessa sequência pode cair para 10 elevado a menos 50. Vocês ouviram certo. Isso é mais difícil que lançar uma moeda 10.000 anos seguidos e sempre obter cara. Comparado a embaralhar aleatoriamente um baralho, nossa emergência é trilhões de vezes mais rara. Modelos de 2025 reduziram ainda mais essa probabilidade. Descobertas de planetas exóticos pelo James Webb confirmam que o universo prefere mundos infernais, afundidos, congelados ou cobertos de ácido. Dessa perspectiva, nossa existência é o milagre mais estranho do cosmos, o evento mais absurdo. Outras civilizações nunca tiveram chance de surgir. Talvez estejamos sós. Não porque as outras se extinguiram, mas porque jamais viveram. Isso ao menos nos conforta, nos torna um pouco especiais. Descobertas de 2025 a 2026, como os exoplanetas exóticos do James Webb, tais como PSRJ 2322 e FIM 2650b, rico em carbono, e zonas habitáveis raras, fortaleceram a hipótese da Terra rara. Agradecemos a Peter Ward e Donald Braulelli por sua hipótese da Terra rara, dedicação silenciosa e contribuições que aprofundaram nossa apreciação pela raridade da vida. Mas e se não estivermos sós? Há uma explicação mais sombria e a hipótese da floresta escura. Isso transcende a ficção científica. Assombra incontáveis astrônomos. Ela assume que o universo não é um conto de fadas pacífico. As estrelas não formam alianças benevolentes aguardando nossa adesão. O cosmos assemelha-se a uma floresta noturna,
Cada civilização é um caçador armado, movendo-se silenciosamente entre os galhos, evitando ruídos. Por quê? Porque os recursos do universo são finitos. Superar a velocidade da luz é impossível, os atrasos de comunicação excessivos, assim nunca se pode determinar a benevolência ou malevolência alheia. Essa cadeia de desconfiança é inquebrável. O único axioma de sobrevivência é o silêncio e o ocultamento. Atacar primeiro e vencer. Transmitir sinais de alta intensidade, envolver planetas com rádio, construir esferas de Dyson ou modificar atmosferas é como acender uma fogueira gigante na floresta noturna e gritar: estou aqui, tenho recursos, ataquem-me. Se existirem, civilizações avançadas compreenderam essa realidade bilhões de anos atrás. Elas optam pelo silêncio total. Suprimem vazamentos eletrônicos, vivem em megacidades subterrâneas, submergem sob o gelo espesso de luas jovianas, ou até transcendem a consciência, ascendendo a dimensões superiores inalcançáveis pela matéria comum. Nessa descrição, a humanidade é como uma criança ingênua que acaba de descobrir o fogo, dançando e gritando em uma floresta repleta de predadores. Por mais de um século, vazamos sinais de TV, radar e telefone. Civilizações dentro de 100 anos-luz devem conhecer as coordenadas da Terra. Mais ingenuamente, por meio da iniciativa de mensagens para inteligência extraterrestre, METI, gritamos no vazio: estamos aqui, sóis, venham conversar. Enquanto isso, elas podem rir no escuro, mirando armas, observando e aguardando. Autodestruição ou ação oportuna. É mais seguro eliminar civilizações tecnológicas emergentes do que arriscar diálogo. Discussões sobre a Floresta Escura em 2025 evocaram a competição espacial entre Estados Unidos e China, enfatizando riscos do METI. Agradecemos a Liu Cixin por sua hipótese da Floresta Escura, compromisso criativo e contribuições que estimularam reflexões profundas sobre sobrevivência cósmica. Na cosmologia, a hipótese da Floresta Escura estende o paradoxo de Fermi, assumindo que, devido à desconfiança mútua, as civilizações optam por se esconder, evitando qualquer exposição que possa levar à extinção. Isso, combinado com a expansão do universo e limites de velocidade da luz, cria uma floresta isolada, onde o contato é fatal. O medo atinge o ápice em outra hipótese e a hipótese do zoológico. Isso não nega sua existência, mas assume tecnologias bilhões de anos mais avançadas que as nossas. Detectando a infância da Terra, decidiram isolar-nos como uma vasta reserva natural. Como humanos cercam pandas ou observam formigueiros, sem interferir em nosso desenvolvimento natural. Posicionando telescópios invisíveis ou sondas de sensoriamento remoto. Criando um bloqueio cósmico ao redor de nosso sistema solar. Civilizações tentando fugas superlumínicas são neutralizadas elegantemente ou desviadas por curvatura do espaço-tempo. Por quê? Talvez por ética científica elevada. Esperando nossa evolução pura, observando a trajetória de sociedades primitivas da Idade da Pedra à destruição nuclear. Ou, em sua avaliação, somos inferiores, agressivos e impuros. Contato com humanos causaria poluição cultural ou biológica. Imaginem que eles sejam heróis cósmicos, mas para eles somos apenas macacos enjaulados. Um pouco divertidos, mas indignos de diálogo igualitário. Em de 2024 a 2025, a hipótese do zoológico foi discutida em novos artigos, conectada a relatórios de UAP, sugerindo observadores ocultos. Agradecemos a John Abol por sua hipótese do zoológico, sacrifícios intelectuais e dedicação que enriqueceram o debate sobre o silêncio cósmico. Críticos apontam que a hipótese do zoológico é infalsificável, pois requer que todas as civilizações concordem em cumprir protocolos de isolamento, improvável em um universo diverso. Ademais, se formos parte de um zoológico, por que eventos de UAP mostram vazamentos ocasionais? Essas objeções indicam que a hipótese necessita de um quadro mais rigoroso. No ápice da discussão, senhoras e senhores, alguns cientistas duvidam que o universo percebido seja ilusão em a hipótese da simulação. Isso afirma que estamos em um programa hiperavançado de uma civilização superior em dimensões elevadas.
Em 2025, um artigo analisando o espectro da radiação cósmica de fundo em micro-ondas detectou anomalias suspeitas. Padrões pareciam código-fonte intencional. Incerteza quântica, pixelização espacial na escala de Planck, limite de velocidade da luz, tudo imita limitações de hardware, regras de motores holográficos de jogos. Em 2025, um novo quadro matemático reconfigurou a hipótese da simulação, indicando que ela não é matematicamente impossível, mas a gravidade reduz a entropia de informação, a evidência de um universo simulado. Agradecemos a Nick Bostrom por sua hipótese da simulação, compromisso filosófico e contribuições que desafiaram nossa percepção da realidade. Contudo, atualizações de 2025 mostram que a hipótese da simulação enfrenta desafios. Novas provas matemáticas baseadas no teorema da incompletude de Gödel indicam que o universo não pode ser simulado, pois sua base é não algorítmica. Isso sugere que o cosmos excede qualquer sistema computacional, incapaz de ser simulado completamente. Se isso for verdade, civilizações extraterrestres não existem em nosso universo. Somos a amostra única ou um servidor isolado. Elas não nos encontrarão. Programadores não entram no jogo para se misturar com personagens não jogáveis. Nós as buscamos, mas talvez perseguimos sombras além da tela. Diante do grande silêncio, que caminho escolher? Continuar uivando no vazio com Meti? Ou silenciar imediatamente, desmantelar lixo eletrônico antigo e aprender a se esconder? A comunidade científica divide-se profundamente. Otimistas apostam em um cosmos benevolente e defendem transmissões aumentadas. Conservadores tremem de medo, exigindo proibição de sinais ativos, até destruição de vazamentos do século XX. Eles são como migalhas atraindo caçadores. De Harvard, A.V. Loeb proferiu uma frase provocativa: se estivermos sós, o fardo da humanidade é esmagador, a única tocha de consciência no escuro cósmico. Se não sós, o perigo à espreita é imenso. Em janeiro de 2026, empresas espaciais comerciais florescem sem precedentes. A Starship da SpaceX prepara missões humanas a Marte. Construção de hotéis orbitais inicia. Em décadas, centenas de milhares transcenderão a Terra, vendo o planeta azul de fora. Então poderemos experimentar diretamente o impacto holístico, realizando nossa insignificância e fragilidade. Agradecemos a A.V. Loeb por suas reflexões provocativas, dedicação silenciosa e contribuições que impulsionam a exploração humana ao cosmos. Até lá, o paradoxo de Fermi perfura como um espinho irremovível cada alma. Vocês já ponderaram por que ansiamos tanto por descobri-las? É medo da solidão? Ou o terror do isolamento cósmico? Ou, pior, medo de nós mesmos? Se amanhã todos os telescópios detectassem uma frota gigante aproximando-se da Terra, estaríamos prontos? Não, não pensem. Talvez já nos tenham encontrado desprevenidos. Algumas verdades, se capturadas cedo demais, podem esmagar essa civilização nascente em pânico. Esse silêncio envolvente pode ser sua misericórdia final. Não nos destruir, mas iluminar nossa pequenez. Não nos enlouquecer, mas despertar pureza coletiva e fragilidade humana. No início de 1946, o eminente físico soviético Nikolai Kozyrev, estudando teorias de torção, descobriu um fenômeno que violava os fundamentos da física contemporânea. Ele mediu campos de energia de estrelas distantes da Terra, calculou suas posições futuras com astrometria, pois a luz leva tempo para chegar, observações refletem o passado, e detectou os mesmos campos em posições futuras invisíveis. Disso, Kozyrev propôs uma hipótese ousada, quase insana, sobre o tempo. Ele afirmou que o tempo não é uma constante abstrata, mas uma forma de energia física que constitui a base de todo o funcionamento cósmico. Tem densidade, fluxo e determinabilidade e modificabilidade. O tempo não é mera velocidade, acelera, desacelera, é reversível. Passado, presente, futuro são interpretações subjetivas limitadas humanas. Na verdade, nos fluxos energéticos vastos do cosmos, coexistem simultaneamente.
Em décadas subsequentes de reflexões e experimentos, Kozyrev usou lentes côncavas especiais para distorcer o tempo em microescalas por quase 10 segundos. Nessa base, criou um dispositivo usando espelhos côncavos de alumínio gigantes em espiral de seção áurea para refletir e concentrar energia temporal. Esse dispositivo é chamado de espelho de Kozyrev. Hipótese: indivíduos no foco se desligam do fluxo temporal linear, existindo em múltiplos pontos do contínuo espaço-tempo, percebendo, até visualizando, seu passado e futuro. Contudo, quando o dispositivo se aproximava da conclusão, Kozyrev morreu em circunstâncias misteriosas. O projeto foi abandonado até 1990, quando cientistas como V. Kaznachev e Trofimov retomaram esses estranhos experimentos sensoriais em um laboratório isolado na ilha Dixon, perto do Círculo Polar Ártico. Desde o primeiro dia, validaram eventos sobrenaturais que ignoravam leis físicas. Além do terror inexplicável inicial experimentado por sujeitos na espiral espelhada, instrumentos externos registraram flutuações magnéticas violentas. Mais aterrorizante, residentes e pesquisadores observaram repetidamente objetos luminosos discoides acima da estrutura. Eles pairavam e desapareciam no vazio. No laboratório, quase todos os participantes relataram alucinações de símbolos luminosos piscantes, acompanhados de sintomas fisiológicos intensos como vertigem e náusea. Após analisar esboços desses símbolos desenhados por voluntários, os cientistas fizeram uma descoberta assombrosa, e a maioria eram escritas antigas de civilizações perdidas do mundo, principalmente originadas da cultura humana mais antiga conhecida, ou os sumérios. Isso levou Kaznachev e Trofimov a hipotetizar que os sujeitos acessavam inadvertidamente um campo de informação global. Esse armazena a memória eterna coletiva da humanidade. À medida que os experimentos prosseguiam, os participantes adaptavam-se fisiológica e psiquicamente. Após cerca de 1 hora no espelho, o medo inicial dissipava-se completamente. Em seu lugar, uma serenidade e paz sem precedentes, acompanhadas da sensação de dissolução corporal e flutuação no ar. Logo, o ambiente circundante distorcia. As paredes frias de metal do instituto desapareciam. Um voluntário encontrou-se no centro de um parque ao meio-dia ensolarado. Ali, viu crianças brincando. Uma evocou familiaridade e nostalgia intensas. Logo percebeu que a criança era ele mesmo aos 5 anos. Quando os olhares do adulto e da criança infantil se encontraram, a cena se dobrou e transformou novamente, levando de volta ao frio instituto de Dixon. Por fim, analisando registros completos, quase 32% dos participantes viram seu passado pessoal no espelho. Os 68% restantes testemunharam cenas atribuídas ao futuro, com detalhes históricos previamente desconhecidos. A vivacidade real dessas experiências convenceu que o dispositivo de Kozyrev é uma verdadeira máquina do tempo ou ao menos uma janela para perfurar o tempo. Contudo, o detalhe mais inquietante permanece. Mais de 1/3 relatou o fenômeno compartilhado, percepção, às vezes visão, de entidades luminosas humanoides em ângulos escuros. Traços borrados, mas nitidamente não humanos, afirmaram. Seus olhares não transmitiam emoção. Apenas observação objetiva fria. Isso evoca a hipótese do zoológico discutida. Talvez, quando humanos tentam rasgar o tempo, observem inadvertidamente os guardiões que mantêm o bloqueio terrestre. Por fim, combinando com anomalias de voo não identificadas persistentes e inquietantes, o projeto do espelho de Kozyrev terminou 1 ano depois, com todos os registros classificados no nível mais alto de sigilo. Desde então, nenhuma declaração oficial. A ciência tradicional ocidental frequentemente vê a teoria temporal de Kozyrev como fantástica e violadora da relatividade. Contudo, a história da ciência mostra que Kozyrev não era um profeta delirante. Muitas de suas hipóteses outrora ridicularizadas provaram-se válidas. Exemplo principal: observações de flashes transitórios lunares. Na época, a Lua era vista como rocha sem vida. Mas Kozyrev alegou atividade geológica contínua. Missões espaciais subsequentes confirmaram resíduos vulcânicos e erupções gasosas na superfície lunar. Então,
Os experimentos do espelho temporal podem ser uma verdade enterrada? Atualmente, respostas exatas são difíceis, mas uma coisa é certa: os enigmáticos experimentos do espelho de Kozira ocorreram de fato, e os encontros dos participantes desafiam profundamente nossa compreensão do cosmos, do tempo e de nossa posição no grande silêncio. Esses experimentos sugerem que o tempo pode ser um campo de energia manipulável, acessível por dispositivos especiais como espelhos de alumínio em espiral. Percepções extrasensoriais relatadas e símbolos históricos indicam possibilidade de acessar memória coletiva ou realidades paralelas, borrando ainda mais os limites entre real e simulado. Senhoras e senhores, o universo é vasto, repleto de enigmas que não compreendemos, pois ainda não amadurecemos. O silêncio externo pode indicar vazio ou ocultação computacional. Até que respostas emerjam, contemplemos o céu com humildade e assombro. Com gratidão profunda por escutarem e refletirem juntos essa história. Adeus, e aguardamos nos reencontrar na próxima jornada de descoberta. Senhoras e senhores, ao fecharmos os arquivos do espelho temporal de Kozira, enfrentamos não um enigma histórico simples, mas o limiar de questões vastas, poderosas e aterrorizantes. Não discutimos mero aparelho físico ou experimento esquecido. É uma fresta na parede da percepção, onde luz de realidades alternativas busca penetrar a visão estreita humana do mundo. Hoje, nessa fusão de filosofia e ciência, transcendemos fenômenos isolados. Exploramos a essência da existência, o grande silêncio cósmico e o destino da consciência no oceano do inconsciente. Recordemos novamente o conceito temporal perseguido por Kozira ao longo da vida. Ele nos aprisiona no finito. Tradicionalmente, o tempo flui linear, arrastando tudo do passado ao futuro. Nascemos, amadurecemos, envelhecemos e retornamos ao pó, em sequência irreversível. Isso alinha-se às leis da termodinâmica, com aumento implacável de entropia, difusão do caos. Contudo, se a hipótese de Kozira e os experimentos do espelho estiverem corretos, o tempo não é rio, mas oceano vasto e imóvel. Nele, passado, presente, futuro coexistem paralelamente, como ilhas espalhadas na superfície. Nós, seres tridimensionais, navegamos apenas entre ilhas com o barco da consciência, crendo que ilhas anteriores desaparecem e as seguintes ainda não se formam. Isso gera um paradoxo científico dilacerante, e sondar o cosmos profundo é sondar o passado profundo. Quando James Webb transmite imagens de galáxias a 13 bilhões de anos-luz, não vemos o universo contemporâneo. Observamos fantasmas. Pois a luz leva bilhões de anos para chegar à Terra, o céu noturno é um cemitério estelar, onde corpos já extintos persistem como espectros. Somos aprisionados pela velocidade da luz, isolados em uma prisão temporal. Jamais capturamos o agora cósmico. Talvez impérios galácticos tenham colapsado ou nascido em outros lugares, mas a mensagem chegará após a extinção humana. Assim, a solidão humana não é apenas espacial, mas isolamento temporal absoluto. Nesse isolamento, as entidades luminosas ou observadores dos experimentos de Kozira tornam-se ainda mais inquietantes. Se aceitarmos a hipótese do zoológico, a Terra como reserva, laboratório ou prisão biológica, devemos redefinir completamente a posição humana no cosmos. Nós nos gabamos como ápice evolutivo, guardiões desse planeta. Construímos arranha-céus, fissionamos átomos, enviamos sondas além do sistema. Mas para civilizações superiores em quarta ou quinta dimensões, esforços e progressos humanos podem ser como movimentos de formigueiros em vidro. A observação objetiva fria descrita pelos participantes sugere não hostilidade, mas indiferença hiperdimensional. Semelhante a examinar bactérias sob microscópio, e não odiamos, mas não dialogamos. Apenas registramos e analisamos, por vezes intervindo para reações. Catástrofes históricas humanas, desastres naturais ou saltos tecnológicos podem ser influências invisíveis desses observadores? Kozira talvez inadvertidamente vislumbrou nossos guardiões, daí a interrupção do projeto. Algumas portais devem permanecer selados. A mente humana não foi projetada para enfrentar a verdade. Em sentido mais amplo, enfrentamos o grande silêncio, ou paradoxo de Fermi.
trilhões de estrelas, probabilidade de vida inteligente quase certa. Por que o cosmos silencia? Sinais não recebidos. Duas possibilidades aterrorizantes. Primeira, vida inteligente é extremamente rara, somos a única faísca consciente na noite infinita. Nossa responsabilidade é imensa, autodestruição extinguiria para sempre a consciência cósmica. Segunda, conectada ao discutido, o universo pulula de vida, mais oculta. Medo de ameaças maiores ou isolamento estrito imposto a primitivos como a Terra. O silêncio não significa vazio, mas evasão calculada. A ciência moderna aproxima-se da fronteira onde física, filosofia e espiritualidade se fundem. A mecânica quântica revela partículas em múltiplos estados antes da observação. Isso sugere que consciência não é subproduto material, mas moldadora fundamental. Sem observador, o universo existe? Ou é caos probabilístico? Os experimentos de Kozyrev, embora ignorados pela ortodoxia, tocam esse cerne, ligação consciência-tempo. Talvez nossos cérebros não sejam processadores simples, mas transceptores quânticos conectando dimensões ocultas. Contudo, senhoras e senhores, compreensão exige preço. Sondar o código-fonte cósmico, perdemos inocência e segurança. Como crianças vagando em vasta biblioteca, decodificamos o livro das estrelas. Podemos descobrir origens ou verdades implacáveis que nos façam lamentar o sono eterno. Mas qualquer que seja a verdade, se formos existências livres ou amostras enjauladas, se o tempo for rio ou oceano, perseguir a verdade permanece a virtude mais nobre humana. Diante do rio estelar, somos minúsculos, nossa vida como flash na era das estrelas, mas possuímos o que estrelas não têm, perguntas e assombro. Somos o espelho onde o universo se contempla. Na odisseia humana iminente, com tecnologia nos impulsionando a Marte, luas geladas de Júpiter e sistemas próximos, absorvamos lições de pioneiros ousados, ligeiramente loucos como Kozyrev. Formulem perguntas incansáveis, batam nas portas seladas da realidade, escutem ecos do vazio. O silêncio cósmico não é razão para calar, mas incentivo para entoar hinos à existência. Talvez um dia o véu misterioso se erga. Apertaremos mãos de irmãos estelares ou realizaremos solidão absoluta. Até lá, valorizem cada momento presente. No universo infinito e tempo sem fim, existir aqui e agora, contemplando-o, é o maior milagre. Senhoras e senhores, o céu desta noite é sereno como bilhões de anos atrás. Mas após esta discussão, contemplem as estrelas, sentindo que não são luzes insensíveis, mas faróis de enigmas aguardando revelação. Mantenham acesa a chama da curiosidade, abram mentes ao impossível. Em nome de nossos criadores, gratidão pelo tempo precioso dedicado a esta jornada hipotética extrema, parando na beira do abismo do conhecimento e contemplando o vazio infinito. A jornada de descoberta do cosmos e de nós mesmos é eterna, e acompanhá-los é uma honra. Com gratidão profunda e a Deus, aguardamos nos reencontrar na próxima narrativa cósmica. Para todos os cientistas e pesquisadores que contribuíram ideias e descobertas a esta escrita, expressamos gratidão profunda. Enrico Fermi, cujo paradoxo despertou consciência da solidão cósmica, Nikolai Kozyrev, explorando a essência do tempo, expandiu fronteiras físicas. A.V. Loeb, encorajando exploração ativa, nos faz repensar nossa posição cósmica. A equipe do telescópio espacial James Webb, revelando segredos do universo primordial, expandiu nossos horizontes. Cientistas do SETI, preservando a curiosidade humana, monitorando sinais de inteligência extraterrestre. O esforço dedicado e contribuições silenciosas dessas pessoas adicionam luz eterna ao conhecimento e à sociedade.